Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. E nesta oportunidade eu quero falar com você que é cristão evangélico. Como funciona a ordem de trabalhos na sua igreja? Como funciona as escalas de trabalhos na sua igreja? O que você tem a me dizer sobre a organização em sua igreja? Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, ele é um Deus de ordem e decência. E eu vou ler uma passagem bíblica e fazer um breve comentário sobre este assunto, juntamente com os irmãos. A passagem que eu vou ler está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Está escrito assim: Existiu no tempo do rei Herodes um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus mandamentos e preceitos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Bem, aqui nós temos a descrição do momento em que o Senhor nosso Deus enviou um anjo para falar com Zacarias, para anunciar a Zacarias que ele seria pai de um menino e que o nome deste menino deveria ser João. Aqui nós estamos em um ambiente de milagre, em um ambiente extremamente espiritual. Observe, nós temos um sacerdote que está entrando na casa de Deus para oferecer sacrifício de incenso, queimar incenso diante do Senhor. O incenso na Bíblia é símbolo das orações, porque assim como a fumaça do incenso sobe para os céus, assim também as nossas orações, quando feitas com sinceridade, sobem aos céus diante do Senhor nosso Deus. Nós temos o relato que este homem, juntamente com a sua esposa, já eram avançados em idade, já eram idosos, já eram velhos. E como se não bastasse, nós temos o relato de que a sua esposa era estéril, ou seja, era uma pessoa que fisicamente, humanamente falando, jamais poderia ter um filho. Mas o anjo do Senhor aparece enquanto Zacarias está no templo e lhe faz a promessa de que ele seria pai de João, que veio a ser conhecido como João Batista. Eu creio que você não questiona o fato de que este é um ambiente extremamente espiritual. João orando, um anjo do Senhor aparecendo, do lado de fora do templo, todo o povo ansioso, buscando a Deus. Era uma reunião verdadeiramente espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas imaginam que para uma reunião ser espiritual, ela precisa ser desorganizada. Muitas pessoas pensam que a espiritualidade está no improviso, na desorganização. E isto não é verdade. A Bíblia vai dizer no versículo de número 5 que este sacerdote, ele pertencia a uma ordem, a ordem de Abias. Guarde bem isso. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 8 que ele entrou no templo segundo a ordem da sua turma. No versículo de número 9, diz que coube-lhe por sorte entrar no templo naquele dia para oferecer incenso. Três informações muito importantes. A primeira informação é que ele era da ordem de Abias. O que significa isso? Se você ler no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 24 e versículo de número 10, você vai ver que ali Davi, antes de passar o poder para o seu filho, o rei Salomão, ele organizou, ele criou uma tabela, ele criou uma programação, ele criou
uma agenda aonde cada equipe de sacerdote e levita deveria trabalhar na casa de Deus dentro daquele período determinado, para que não houvesse nenhuma bagunça, para que não houvesse também nenhum tipo de favoritismo. Observe que quando a Bíblia fala sobre a ordem de Abias, no primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 24, versículo de número 10, a Bíblia vai deixar muito claro que Abias, um dos patriarcas dos sacerdotes, né? Um daqueles que era um dos cabeças, vamos assim dizer, ele era a oitava ordem que existia de sacerdotes para trabalhar no templo. Ao todo, foi separado duas grandes equipes para trabalhar no templo, sendo parte dela formada por 16 líderes que eram descendentes de Eleazar, um dos filhos do sumo sacerdote Arão, e 8 delas sendo descendentes do outro filho de Arão, que era o Itamar, somando 24 equipes que iriam se revezar, e cada equipe iria trabalhar pelo menos 2 vezes ao longo do ano. Lembrando que o ano tem mais ou menos 52 semanas. Mas aí você diz, Rodrigo, são 24 equipes, 2 vezes no ano dá 48. Ficou faltando, sim, mas tinha aqueles períodos que eram os períodos de festa, onde todas as equipes se reuniam para trabalhar devido à grande demanda de trabalho no templo do Senhor. E assim fechava-se o ano trabalhando. Agora veja que coisa interessante. Além de existir a organização das equipes, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo 9, que coube-lhe por sorte entrar no templo. Segundo os historiadores, além de ter as equipes, tinha também uma espécie de sorteio para que cada equipe trabalhasse na casa de Deus e que não houvesse favoritismo, como por exemplo, esta equipe A vai trabalhar no período de festa, aquela equipe B vai trabalhar no período de inverno. Entende? Para que não houvesse nenhuma equipe favorecida em detrimento de uma outra que fosse prejudicada. Olha que coisa interessante. E em meio a este cenário, o Senhor Deus está agindo e agindo de forma maravilhosa, enviando um anjo, revelando um milagre, que seria o nascimento de João Batista. O próprio sacerdote, ele fica admirado com aquela grande promessa. De certa forma, ele até meio que duvida que aquilo possa realmente acontecer, ele fica atemorizado, enfim, e ele vem a perder a capacidade da fala por algum momento, depois ele volta novamente a falar, mais um milagre acontece, né? Então, nós temos aqui um cenário de verdadeiramente milagre, um cenário verdadeiramente espiritual, só que tudo vai acontecer dentro de uma certa ordem. A Bíblia diz, tanto em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de ordem, como também em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz que Deus é aquele que trabalha com ordem e com decência. E eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, muitas igrejas estão errando nesse quesito. Quantas vezes eu mesmo, já em vários lugares, não poucos, não vou dizer que foi neste ou naquele lugar, eu vi o dirigente do culto ser escalado para dirigir o culto em cima da hora. Eu vi o pregador ser escalado para pregar em cima da hora. Aí você tem uma situação complicada. Por quê? Porque você tem um pregador que está sendo escalado para pregar em cima da hora, e ao mesmo tempo você tem um povo sedento que deixou seus afazeres, que por vezes trabalhou o dia todo, a semana toda, está cansado, deixou o seu momento de descanso para vir à casa de Deus, para ouvir uma palavra da parte de Deus, mas aí ele chega lá e por vezes ele vai pegar uma pessoa despreparado, que está ansioso, preocupado, porque foi pego de surpresa para pregar naquela ocasião. E aí, por vezes, nós já sabemos o que acontece. Né? E aí você tem questionamentos.
E aí você tem uma série de situações que acaba trazendo prejuízos, tanto para o obreiro, que foi escalado para trabalhar, quanto para aquele que o escalou, como para o ministério e o pior, prejuízos para a igreja. Querido irmão e irmã, eu creio que o Senhor Deus trabalha quando nós nos preocupamos em ser organizados. Evidente que eu não estou aqui dizendo que a igreja tem que ser algo mecânico. Evidente que eu estou aqui defendendo uma organização, mas esta organização ela é sempre sujeita à vontade soberana do Senhor nosso Deus. Quantas vezes alguém é escalado para fazer algo, mas Deus tem um desejo que outro faça, e aí Deus intervém, e aí coisas acontecem, e aquela pessoa que estava escalado acaba não fazendo, e acaba um outro entrando no lugar. São exceções que acontecem e eu reconheço que realmente acontecem. Mas as exceções não podem virar regra. Veja, nós temos aqui claramente na palavra de Deus exemplos que Deus age quando a igreja ela é organizada. Deus age. E é bonito de você chegar em um lugar e você ver que as coisas são organizadas. Você vê que houve um preparo antes. Esta organização que Davi deixou era para que os sacerdotes, os levitas, pudessem se preparar para quando chegar aquele momento maravilhoso de servir no templo, eles estarem preparados. Era também para que houvesse um rodízio, para que um grupo não trabalhasse mais que o outro, não ficasse cansado mais do que o outro. E por vezes trabalhando mais do que o outro, não viesse a prevalecer sobre os outros. Não viesse a haver favoritismos. Eu sou a favor de se fazer agendas, escalas. Eu sou extremamente a favor desse tipo de organização na casa de Deus, de rodízio. Tem igrejas por aí, principalmente quando se fala de templo sede, que é sempre os mesmos. É sempre os mesmos. E aí as pessoas pensam, nossa, mas esses irmãos são uma bênção. Não tem outros que são capazes como eles. É lógico que não tem, outros não têm oportunidade para trabalhar. É sempre os mesmos. E você sabe, ministério é chamada, mas também é oportunidade, é desenvolvimento, é experiência. Quanto mais oportunidades uma pessoa tem, quanto mais ele se desenvolve, maior experiência. Melhor ele vai exercer o seu ministério, enquanto tem um outro que pode ter a mesma chamada, ou talvez até uma chamada maior, mas não tem oportunidade. E aí atrofia, por vezes. Veja, eu sou extremamente a favor desse tipo de situação. Ordem e decência na casa de Deus. Organização na casa de Deus. Deus trabalha colocando as coisas em ordem. Desde a criação do mundo, tudo foi feito com uma certa ordem, organização. Até mesmo quando o profeta Elias foi orar para que fogo descesse do céu, houve uma ordem, houve uma organização. Tudo tem ordem. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele determina que o povo se organize de forma ordeira. Tudo tem uma certa ordem por trás. E é bonito. O visitante chega, ele fica surpreendido. E ele admira. E o nome do Senhor Deus é glorificado. Deus abençoe a sua vida e também a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.